Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 5, medições e segurança em extrusão. Antes de entrar no assunto diretamente, tem algum detalhe que a gente tem que falar. É o seguinte: o processo de extrusão em si é um processo bem simples, né? Ele trata de um balanço de massa e de um balanço termodinâmico. Ou seja, todo o material sólido que entra no funil, ele vai ser plastificado, vai ser conformado, solidificado e vai ser retirado lá ao final da linha como um produto extrudado. Então, todo quilo que entra é o quilo que sai, tá? É um balanço de massas perfeito. Então, ele é bem simples de entender desse ponto de vista. Outra coisa é o balanço termodinâmico, também é uma igualdade, tá? Todo o calor fornecido ao polímero sólido para ele poder ser transformado, ele tem que ser retirado após a matriz, né? Através do sistema de calibração e meio ambiente. Então, o calor que entra é o calor que sai, tá? O que ocorre com as medições em extrusão? Vamos falar até do ponto de vista dos equipamentos em si, tá? Existem muitos tipos de polímeros, muitos tipos de produto. Então, muitas vezes os fabricantes, os produtores, os transformadores, eles se veem obrigados a produzir alguns produtos para o qual a máquina dele não está tão bem habilitada, mas por uma questão de comercial, de não perder possibilidade de produzir, de vender, o mercado é muito concorrido, né? Ele é obrigado a produzir com o equipamento que ele tem de alguma forma, e o polímero às vezes não é o mais adequado. E não falando aí também, aliás, com relação a projetos de equipamento. Alguns projetos de equipamento estão inadequados, tá? E grande parte das vezes, as máquinas, os equipamentos de processamento são feitos em casa, são as gambiarras que a gente chama, né? O cara consegue um motor, um redutor, uma rosca extrusora, uma matriz e tal, vai colocando, adaptando e tal, e daqui a pouco não está bem adequado ao processo, tá? Então, já com relação aos polímeros, aos tipos de produto, projeto, adaptações, tá? E aí, se não tiver um sistema de medição adequado, fica bem difícil de trabalhar, tá? Então vamos olhar o que é importante em medições. Medições de extrusão. O grau de controle do processo que pode ser alcançado na extrusão é determinado fortemente do modo como as medições são feitas. Isso significa não somente a medição dos parâmetros apropriados do processo, também como usar os sensores e os tradutores certos e colocá-los na posição correta. Em um processo típico de extrusão, há vários parâmetros que devem ser monitorados para controlar o processo para assegurar sua consistência. Parâmetros mais importantes em ordem de prioridade são: aí eu deixei em vermelho aquilo que é o mais importante mesmo, não que os outros não sejam, mas assim, muitas vezes, a grande parte das vezes, os processos não conseguem contar com todas as medições possíveis, tá? Então, o que é uma exigência de cliente, uma exigência de controle de qualidade para conseguir colocar o produto para o cliente adequado, são as dimensões do produto extrudado, tá? Então tem que ter um controle dimensional efetivo do produto. Procurar uma distribuição molecular balanceada no sentido de extrusão e transversal, né? Direção de máquina, direção transversal. Para isso, eu tenho que trabalhar com otimizações na parte de transformação em si, da modelagem na matriz, além da calibração e da tiragem, né? E uma adequada velocidade de máquina também, de rosca, tá? Então,
A pressão do cabeçote depois do filtro, a pressão do cabeçote é medida depois do filtro, tá? Essa pressão, qualquer oscilação de pressão no cabeçote é oscilação no dimensional de produto, tá? Porque o que garante que o material está fluindo do cabeçote de forma homogênea é uma pressão constante, tá? Então é importante, e poucos equipamentos têm essa medição, tá? Temperatura da massa fundida do polímero, também muitos equipamentos não têm. Normalmente o que se tem de medição é temperaturas do cilindro, temperatura do cabeçote, da matriz, mas não se tem a temperatura da massa fundida mesmo, tá? Então isso é muito importante. A taxa de resfriamento na zona de solidificação. Então, conseguir saber a maneira com a velocidade que está resfriando o produto, tá? Não pode ser nem rápida demais, nem lenta demais, tem que ser adequada. Aí tem outras medições, pressão do cilindro antes do filtro. Quer dizer, essa é a maior pressão do sistema, tá? É a pressão medida antes das telas e placa perfurada. Essa é uma pressão importante do ponto de vista de segurança, porque se essa pressão estiver excessiva, eu consigo saber se tem algum problema no processo, alguma obstrução, tá? Por exemplo, a filtragem está suja, ou eu estou com material frio à frente, conexão, cabeçote, matriz, tá? E outra que é o seguinte, se eu tiver a leitura de pressão do cilindro e mais a pressão do cabeçote, o diferencial entre essas duas pode me funcionar como um informativo do momento que é necessário eu trocar telas de filtragem, tá? Quando esse diferencial começa a passar de um certo limite, significa que eu estou com telas sujas, tá? Então é interessante de ter isso aí também. Consumo de potência do motor, do ponto de vista de saber se está trabalhando na faixa adequada e também por questões econômicas, né? A velocidade da rosca é super importante para saber se eu estou trabalhando na velocidade máxima, no que eu consigo mais produção, para saber quantos quilos-hora eu estou transformando. A velocidade de tiragem com que o produto está sendo retirado, né? O estrugado. Então, essa velocidade, em conjunto com a velocidade da rosca, que vai me definir dimensionais de espessura normalmente, tá? O consumo de potência das várias zonas de aquecimento, também é bom saber por questões econômicas e também saber se está funcionando bem todo o sistema. Temperaturas da extrusora e da matriz, como um todo, tá? Toda a parte de sensores. O método ideal é o da medição em linha de forma contínua. Então, monitoramento em tempo real. Se eu puder ter um sistema que está medindo de forma contínua, eu tenho como montar controle estatístico de processo, tá? Se eles forem alimentados a um computador, ó, médias, escalas, limite de controle, desvios padrão e assim por diante, podem ser calculados quase que instantaneamente. Os gráficos de controle podem ser gerados e indicados dentro de poucos segundos a partir da medição real. Isso fornece o controle estatístico de processo em tempo real e é muito útil na monitoração e no controle exatos do processo. A escolha do método de medição dependerá de diversos fatores, tais como forma e dimensões do produto, tolerância, custo do instrumento, adequação do usuário e assim por diante. A medida das dimensões do produto é a medida mais crítica no processo. O instrumento deve ser rotineiramente calibrado para certificar que seja aceitável para aplicação. Medições a laser, ópticas, eletromagnéticas, ultrassom indutivas e pneumático-indutivas. As primeiras três, laser, ópticas e eletromagnéticas, são usadas na maior parte para determinar dimensões exteriores de produtos estudados. As últimas quatro, ultrassom indutivas e pneumático-indutivas, são usados para medir a espessura de parede. Medição da pressão é importante por duas razões principais: controle e segurança do processo. Então, a pressão lá na extrusora, né, antes da placa perfurada e telas,
é importante do ponto de vista de segurança. Eu posso colocar até um alarme de pressão aí para saber que eu estou passando de uma faixa aceitável de pressão, né? E a pressão no cabeçote, depois do filtro, é que vai determinar a produção da minha máquina, tá? Do meu processo. Uma pressão constante originará uma produção constante. Uma pressão variando resultará em uma produção variando. A produção propriamente dita não é medida facilmente no processo de extrusão. A pressão pode ser medida muito facilmente. O mais importante é determinar como a pressão do cabeçote muda com o tempo. A simples leitura instantânea da pressão não é muito significativa. A variação da pressão com o tempo pode ser registrada em um registrador de carta simples, ou melhor ainda, monitorado em computador, com software específico. Então, um CLP que controla isso aí, né? Que pode ir me indicando como é que a minha produção está andando. Aqui, ó, é um cálculo bem simples, só para demonstrar o quanto que influencia uma pequena variação na pressão do cabeçote na questão de produção, tá? Então, aqui nós temos um diferencial de vazão em percentual, tá? Esse diferencial de vazão que eu vou ter pela minha matriz, material fundido, né? Ele é igual o diferencial de pressão da matriz do cabeçote dividido por N. N é um númerozinho que é o índice da lei da potência do material. Para polímero fundido, o N varia entre 0 e 1. Para a maioria dos polímeros, a escala é de 0,3 a 0,7. Aí o que vai significar essa flutuação na pressão de 2%, por exemplo, tá? Que é uma... Se nós estamos falando em 200 bar, 200 atmosfera, 2% é mixaria, é pouca coisa, né? Então ele está dando só um exemplo aqui para calcular, para a gente verificar o quanto que flutua a saída do material, tá? Então, a flutuação de pressão de 2%, para o polímero que tem índice de potência do material 0,4 da lei de potência, o diferencial de vazão vai ser igual o 2%, esse aqui, ó, dividido pelo índice 0,4. Isso dá um valor de 5% de flutuação na saída, da vazão, né? Então, apenas 2% de flutuação da pressão significa 5% na flutuação na saída. Não podemos esquecer que nós estamos falando, grande parte das vezes, em produtos extrusados, que eles têm um dimensional crítico, principalmente em relação à espessura, né? São pouca espessura, então qualquer variação me tira fora dos limites de aceitabilidade do produto, tá? Flutuação da produção é bem maior que a flutuação da pressão. Isso é verdadeiro para todos os polímeros. As flutuações da produção tenderão a causar variações nas dimensões estudadas do produto. Assim, é muito importante manter a flutuação da pressão tão pequena quanto possível. Aí um outro exemplo aqui, tá? Por exemplo, se considerarmos a extrusão de uma haste de 10 milímetros de diâmetro. Então está extrudando um espaguete, uma haste aí com 10 milímetros de diâmetro. A especificação que foi dada para esse produto, ele pode variar de 10,3, quer dizer, o diâmetro máximo, a 9,7, diâmetro mínimo, em milímetros, né? Então é 10 milímetros mais menos 3%. A variação máxima da produção que pode ser tolerada nesse caso é aproximadamente 6%. 2 vezes o percentual das especificações. Se o material for um polietileno de baixa densidade linear, que o índice é de 0,3, uma flutuação de pressão de 2%, o que vai causar? Vai ser os 2% dividido por 0,3, 6% da flutuação de saída. Nesse caso, a flutuação máxima da pressão que nós podemos tolerar é de 2%. Tá? Então não pode passar. Se passar dos 2% de flutuação na pressão, o produto está fora do dimensional permitido, né? Exigido por norma, por cliente, dentro da especificação. Isso, naturalmente, supomos que não há nenhuma outra fonte de variações dimensionais, o que é uma suposição questionável. Teríamos que manter a flutuação da pressão em menos de 2% a fim de manter o produto estudado dentro das especificações. Se a flutuação for 5%, não há possibilidade de estudar o produto dentro das especificações. Também a pressão como fator agora de segurança, né?
é importante. Então, por exemplo, se a máquina não está bem aquecida, né, partidas a fio, pode gerar altas pressões, excedendo 70 megapascal, aproximadamente 714 kgf por centímetro quadrado. É pressão pra caramba, né? Se nenhuma segurança de alívio de pressão estiver atuando, tais altas pressões podem arrancar o cabeçote da extrusora com alta velocidade. O que é essa segurança de alívio de pressão? Normalmente os equipamentos costumam ter no flange da extrusora, né, ou alguma parte do cilindro ali, antes da placa perfurada, algum parafuso que tenha uma força de ruptura menor que uma pressão determinada para o processo. Um pouco maior, mas menor que uma pressão crítica. Tá? Então, no caso de um aumento de pressão excessivo, esse parafuso rompe e o material flui por essa saída, por esse fusível, né? E não rebenta com o cabeçote, não dá acidente com problema para segurança de operacional e tudo. Toda pessoa no trajeto desse cabeçote será provavelmente ferida severamente. Tem até casos relatados na literatura de um operador que se feriu gravemente com um cabeçote de extrusão sopro, né? Ele estava na frente da máquina, outra pessoa ligou a máquina, não estava bem aquecida, colocou toda a velocidade e simplesmente o cabeçote foi arrancado, não estava bem aquecido, mas estava quente, né? E atingiu essa pessoa contra uma parede, causou sérios danos, tá? Infelizmente, acidentes sérios aconteceram em consequência do acúmulo excessivo de pressão. Não é brincadeira. Então, são altíssimas pressões e temperaturas também altas e um material que tem uma viscosidade elevada, se pega na pele, arranca com tudo, é queimadura de 3º grau, né? Todas as extrusoras devem ter dispositivo de alívio de pressão. É importante medição correta da pressão de funcionamento disponível com um alarme de alta pressão e desarme automático. Quer dizer, deu alarme de alta pressão, desarma o sistema, tá? Para o operador poder verificar o que está havendo, né? Posição mais crítica do transdutor de pressão para excesso é imediatamente antes do filtro, quer dizer, antes da filtragem, né? Terminou a rosca extrusora ali, medição. É a pressão mais alta de todo o processo. Para controle do processo, a pressão medida depois do filtro é a mais importante, que é a medição de pressão do cabeçote, que vai ser aquela pressão que eu vou controlar a flutuação para ver se está flutuando a vazão do meu produto, né? Para a segurança, a pressão antes do filtro é mais importante. Aconselhável ter 2 transdutores de pressão e uma extrusora. O diferencial das leituras de pressão é uma boa medida do acúmulo de contaminação no filtro. Então, pode-se estabelecer operacionalmente, quando o diferencial for X, na primeira possibilidade, faz uma parada de máquina para troca de telas, ou se for uma máquina que tem troca de telas automática com produto em andamento, procura fazer uma troca de telas na mudança, no término da bobinagem do produto, coisa assim. Então se perde pouco de material, tá? Aqui tem um sistema de medição de pressão com diafragma, tá? Um líquido de enchimento, tem um capilar. No outro, na outra figura, é um diafragma com uma haste, um bastão de empuxe, né? Que vai me alterar. Então, o que acontece? Essa parte aqui é uma parte roscada, tá? No cilindro da máquina, ou depois da extrusora, no cilindro da extrusora, antes do troca-telas, né? Ou logo depois na conexão com o cabeçote, tá? E isso aqui fica em contato com a massa plastificada. Então, a pressão exercida aqui nesse diafragma tem um capilar que vai movimentar alguma coisa aqui para cima, tá? Indicar pressão. Nesse mesmo caso aqui, no outro caso aqui, o diafragma vai movimentar um bastão que vai movimentar alguma coisa que vai, algum sistema que vai mostrar a pressão que está trabalhando. Atualmente, sistemas de medição com células de carga, strain gauge, caracteriza a tecnologia do silicone encapsulado em safira, para obter exatidão, estabilidade e acessibilidade boas em uma escala de temperatura de trabalho
até 370 graus centígrados. Então ele pode estar em contato com até 370 graus centígrados sem problema. Tá? O strain gauge nada mais é do que essa célula de carga é uma resistência padrão que está encapsulada em safira, né? E é medido a resistência ôhmica, né? Quantos ohms tem essa resistência? De acordo com a mudança de pressão, essa resistência vai mudando, então isso é transferido para a escala de pressão. Assim funcionam também as balanças normais de uso hoje em dia, tá? Balança rodoviária, balança médica, balança... É tudo com célula de carga, com strain gauge. Né? Aqui tem um sistema típico de medição de pressão, né? Então, por exemplo, o polímero fundido está fluindo aqui, né? Existe uma pressão incidindo sobre um diafragma que é adequado para alta temperatura, uma haste que vai atuar num outro diafragma que não precisa ser adequado para alta temperatura porque está distante da massa polimérica fundida, né? Então aqui tem uma célula de carga, um strain gauge, né? Um diafragma termicamente isolado, a conexão entre os dois diafragmas, aqui a haste, né? E esse é o diafragma que está em contato com a massa plástica fundida, certo? Os transdutores de pressão eletrônicos são equipados às vezes com sensor de temperatura, quer dizer, pode aproveitar o mesmo que está sensando pressão, também ele serve para sensibilizar a temperatura. Tá? Então, hoje em dia se utiliza muito isso, em vez de ter um medidor de temperatura e outro de pressão, os dois já estão no mesmo equipamento. Qual é o problema? Estraga um, estraga os dois, né? Fico sem os dois, então... Mas, fora isso, esses transdutores são conhecidos tipicamente como os transdutores de pressão e temperatura da massa fundida, PT. Entretanto, deve-se pensar que nos transdutores capilares, o sensor de temperatura está colocado geralmente a uma distância considerável do diafragma. A temperatura detectada não é uma indicação boa da temperatura real do fundido. Pode haver diferenças consideráveis entre a temperatura detectada e a temperatura do real do fundido ao redor de 50 graus centígrados. Temperatura do fundido é mais importante no processo de extrusão. Por quê? Vai me dizer se eu estou transformando o polímero adequadamente, né? Dentro de uma faixa de temperaturas adequada para a sua fusão. Né? É medida geralmente na extremidade da extrusora com sensor de temperatura de imersão. As temperaturas do cilindro, placa-filtro, adaptador, cabeçote, matriz também são importantes no processo de extrusão. Elas vão nos dar um referencial, né? Como são medidas com termopar, montado nas paredes metálicas, não são confiáveis porque a temperatura medida é representativa da temperatura da parede do metal. Serve como um referencial de controle sem indicação real da temperatura a que o polímero está submetido. O que ocorre é que, como elas são representativas e a pessoa acaba conhecendo do processo, então elas são uma boa indicação, tá? Para quem domina o processo, né? Os testes com termopares convencionais mostram que erros de medição significantes podem resultar das seguintes causas. Corrente de ar em torno da unidade de plastificação pode causar erros de até 50 graus centígrados. Profundidade insuficiente do poço do termopar pode causar erros de até 10 graus centígrados. A profundidade deve ser de ao menos 25 milímetros, quer dizer, na parede metálica, né, esse poço tem que ter 25 milímetros de profundidade mínimo para uma boa medição de temperatura. Termopares especiais foram projetados para minimizar o erro da condução. Esses termopares têm tipicamente um elemento detector encapsulado em substrato cerâmico para isolação térmica. Ao medir temperaturas do cilindro, é importante medir perto da superfície interna do mesmo. Apesar de tudo, aí estará com uma temperatura do polímero que seja realmente importante no processo de extrusão. Deve-se pensar, no entretanto, que em algumas máquinas comerciais o sensor de temperatura está colocado perto da superfície externa do cilindro. Temos que conhecer a temperatura do polímero e, consequentemente, devemos medir e controlar a temperatura tão perto do polímero quanto seja possível.
Temperatura do fundido, quer dizer, quando ele está fluindo da matriz, também pode ser medida por sensores infravermelhos, né? Vantagem da medição infravermelha da temperatura do fundido é que as mudanças muito rápidas na temperatura do fundido podem ser medidas. Um tempo de resposta típico é de aproximadamente 10 milissegundos, quer dizer, é instantâneo a medição, né? Uma desvantagem da medição infravermelho da temperatura do fundido é que é mais cara do que o termopar de imersão. Na atualidade isso já não é tão verdadeiro. E cada vez está progredindo mais, né? Hoje em dia está se medindo a temperatura das pessoas aí em qualquer acesso comercial e tal, né? É aquele termômetrozinho lá de medição instantânea. Ao analisar o processo, se deve saber que tipo de sensores e transdutores são usados e onde estão colocados. Se essa informação não for conhecida, conclusões incorretas podem ser extraídas. Aqui tem vários tipos de transdutores de temperatura da massa, tá? Bem na face com o cilindro, mas está em contato com o polímero aqui, tá? Está vazado isso aqui para dentro do cilindro. Aí com essa pontinha, com uma outra... O fluxo de material fundido daqui para cá, tá? Da esquerda para a direita. Aqui está a placa perfurada, ó, um conjunto de telas, né? Então tem vários tipos de transdutores, tá? Velocidade da rosca e tiragem. Isso é muito importante do ponto de vista do produto, da dimensional do produto, né? A produção da extrusora é determinada diretamente pela velocidade da rosca, quer dizer, a RPM da rosca, né? Vai me dizer quantos quilowatts está produzindo. Isso aí eu tenho que ter conhecimento do meu equipamento, tá? É importante que a velocidade da rosca possa ser exatamente medida e controlada. Ela deve ser medida e indicada ao menos com 0,1 RPM, preferencialmente 0,01 RPM ou menos. Nós estamos falando, às vezes, de produtos bem pouca espessura, né? Então, qualquer variação de vazão, né, variação de massa, é importante, tá? A sensibilidade e a definição da medição da velocidade da rosca deve ser de 0,1 RPM ou melhor. Ou melhor que isso, né? Supondo uma escala inteira de 200 RPM, uma rosca que vai até 200 RPM, isso representa 0,05% da escala total. Então tem que ter uma medição bem boa. É particularmente importante que uma extrusora é operada com velocidade baixa da rosca. Por exemplo, se uma extrusora funcionasse em 5 RPM, a definição da velocidade da rosca fosse 1 RPM, a velocidade real da rosca poderia variar 20% sem nenhuma indicação de leitura da velocidade. Então, né, uma definição de 0,1 RPM, a velocidade da rosca pode variar 2% sem uma indicação de leitura da velocidade da rosca. E outra consideração importante é a relação da velocidade da rosca com a velocidade de tiragem, né? Tem motores nos antigamente, né? Motores típicos de corrente contínua com tacômetro, tem uma indicação de velocidade de 1% da escala total. Hoje em dia, os motores já estão sendo colocados de corrente alternada com inversor de frequência com uma muito boa sensibilidade, tá? Supondo uma velocidade plena de 100 RPM, significa que em 10 RPM a variação de velocidade da rosca é mais ou menos 1 RPM. Isso representa mais ou menos 10%, uma variação total de 20%. É inaceitável na maioria das operações de extrusão. O melhor ajuste da velocidade pode ser obtido com dispositivos digitais, tais como motor de corrente contínua, sem escovas, ou com escovas e com encoder, e ainda atualmente com motores de corrente alternada com inversores de frequência e encoder. Motores têm ajuste de velocidade 0,01% da escala total ou melhor. Significa que mesmo em velocidade baixa da rosca, os motores podem manter uma velocidade muito constante. Da mesma forma, o bom ajuste da velocidade é igualmente importante para a tiragem. Se a produção da extrusora for constante, mas a velocidade de tiragem estiver variando, as dimensões estudadas variarão também. Recomenda-se, consequentemente, que a extrusora e o equipamento de tiragem estejam equipados com motores que forneçam ajuste da velocidade de 0,01% da escala total ou melhor. Queria deixar para vocês um material a respeito de segurança em processos de extrusão. Tem alguns cuidados bem simples que a gente tem que tomar, mas que devem ser seguidos à risca. Tá? Uma das coisas em extrusão são os riscos mecânicos. Tá? Os equipamentos de extrusão têm vários componentes que estão em movimento.
Então tem pontas de eixo, tem cilindros, rolos, né? Então o adequado é que o pessoal operacional não use roupas soltas, tá? Não fique com pele exposta, quer dizer, de preferência utilizar roupas de manga comprida, calças fechadas, calçado fechado, não usar nenhum tipo de adereço, como brincos, anéis, colares, alianças, piercing, nada disso, porque isso são pontos passíveis de que possam ser pegos em alguma ponta de eixo, alguma coisa assim, e causar lesão. Outra coisa é com relação a cabelos, né? Não pode ter cabelo solto, cabelo comprido, tem que estar preso, tá? Bom, isso aí é no tocante a riscos físicos, tá? Depois a gente vai detalhar melhor. Com relação a... Na extrusão se trabalha com altíssimas pressões e temperaturas que pode variar aí de 200 a 300 graus, um pouco mais, depende do polímero que vai se trabalhar. A extrusora é um equipamento que é uma bomba de deslocamento positivo. O que isso quer dizer? Se ao final da extrusora eu tiver com telas obstruídas demais, eu tiver com conexão, com cabeçote, com matriz, que não estejam bem aquecidos, tá? Isso vai causar uma obstrução. E a pressão numa rosca extrusora, numa extrusora, ela vai subindo sempre de forma exponencial, tá? Então chega a pressões que vão romper com flanges, com metal, e pode haver a expulsão de material fundido em alta pressão. Normalmente esse material, se chegar em contato com a pele, com o ser humano, vai dar queimadura de terceiro grau, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a trabalhar com equipamento bem aquecido, né? Outra coisa é com relação à possibilidade de, no início do processo, normalmente as extrusoras, quando são desligadas, elas são desligadas vazias, tá? Deixa sair todo o material pela matriz. Quando terminou de sair todo o material, baixa a rotação da rosca e desliga. Quer dizer, esse material que ficou, esse equipamento, a extrusora, a matriz, cabeçote, ficou vazio, ele está com ar. Quando torna a aquecer para uma próxima posta em marcha, uma próxima partida, o que vai acontecer? Quando o equipamento adquiriu temperatura para poder processar, começa a se colocar polímero e rodar devagarinho, com rotações baixas. O primeiro material que vai sair da matriz vai ser ar aquecido, que está dentro da máquina. Depois vai começar a sair um pouco de polímero e acontece muitas vezes de espirrar o polímero fundido pela matriz junto com o ar, porque o ar pega a pressão e dá um pipocar, uns estouros na saída da matriz, expulsando junto um pouco de plástico, né? Que também se pegar no operador. Então qual é a recomendação? Início de extrusão, permanecer afastado da matriz o suficiente para não ser atingido por qualquer respingo, tá, de plástico, aí, algum pipocar desses com alta pressão de ar. Tá? Aguarda que o material comece a fluir da matriz, aí pode se aproximar. Então, uma das recomendações é a utilização de óculos de segurança no mínimo. Tá? Quem for mexer na matriz pode usar também aqueles protetores faciais, certo? Num primeiro momento. Depois que estiver fluindo o polímero fundido pela matriz, aí não tem mais esse tipo de problema, tá? Outro aspecto, o aspecto químico, que aí o pessoal operacional tem que estar super bem informado a respeito do tipo de polímero que está trabalhando. Alguns polímeros oferecem riscos químicos severos, tá? Por exemplo, o PVC, se ele chegar a degradar, seja por temperatura inadequada, cisalhamento excessivo, muito tempo de residência dentro do sistema de extrusão, ele vai degradar com formação de ácido clorídrico, que é altamente tóxico, tá? Além disso, a queima do PVC produz dioxinas, que são altamente cancerosas. Então, tem que ter muito cuidado ao trabalhar com PVC. Esse é um exemplo, tá? Vários outros polímeros tem que verificar o que pode haver,
da sua degradação, no seu manuseio, até com relação a pós, que pode ser contagiosos ao ser humano. No mínimo, se estiver trabalhando com pós, tem algum problema respiratório que está involucrado aí, né? Então, se for o caso, usar aqueles tipos de máscara de respiração, né? Para evitar pó, pra aspirar algum pó, né? Normalmente o polímero é em grânulos e não dá esse tipo de problema, tá? Mas se for trabalhar com polímero em pó, tem que haver uma proteção respiratória. Também, grande parte dos polímeros são apolares. O que isso significa? Eles vão adquirindo no processamento carga estática, tá? Então, produtos que são bobinados, eles vão adquirindo carga estática lá naquela bobina que está sendo gerada, né, no final. Dependendo, se o ambiente for muito seco, essa característica de reter estática é maior ainda. Então, em muitos processos, o operador, quando vai retirar uma bobina, ele desprende uma chispa, né? Porque a pessoa está em contato com terra, toca numa pilha, num capacitor que vira aquela bobina e recebe uma descarga, tá? Joga para a terra, descarrega a bobina. Bom, como é que se faz isso aí? Tem sistemas antistáticos, mas que são muito caros, tá? E uma outra coisa que pode se fazer, que é bem barato e simples, mas depende do produto poder receber alguma umidade no final, é manter junto à parte de bobinadeira atomizadores com água, aquela névoa bem fina, para manter alguma umidade ambiente. Aí já se elimina a estática, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um videozinho com problema de estática num material expandido, bobinas leves, grandes, mas do material expandido ou de um não tecido, tá? Vocês vão ver o grave problema que isso pode gerar, tá? Então, nós temos problemas físicos, mecânicos, problemas biológicos de toxicidade, né? E tem que ter bastante cuidado. Então, trabalhar com roupa adequada, fechada, sem adereços, cabelos presos, óculos. Tem muito ruído também no sistema de extrusão. Normalmente tem ruídos elevados, acima de 80 decibéis. Então, trabalhar com protetor auricular, né, com aquele plug tampão ou o de formato concha, aquele para proteção auditiva, né? Quando trabalhar com alguma coisa em pó, usar uma máscara de proteção para respiração. Luvas, pode ser usado no manuseio em geral, luvas de algodão, tá? E se tiver que mexer em alguma parte aquecida, matriz tal, for mexer lá no polímero que está saindo, utilizar luvas para alta temperatura. Calçado fechado, já falei, calças compridas, nada de pele exposta, né? Seria isso aí. Então vamos adiante aqui mostrar para vocês os slides aqui. Então, tem uma tabelinha que existe lá no polígrafo de vocês de extrusão, tá? Essa tabela está lá incorporada. Eu peço que vocês leiam com atenção depois isso aqui. Eu não vou me detalhar em ler tudinho, mas, por exemplo, ó, quando estiver operando na alimentação da extrusora, qual é o risco que corre? Pode haver incêndio, pode haver o tropeço do operador durante o transporte com material, se está carregando com sacaria, né, de 25 quilos, o pessoal está pegando essa sacaria no ombro, nas costas, e pode tropeçar, ter algum problema. Então, quais são as ações recomendadas? Evitar derramar o polímero sobre aquecedores ou no chão. A máquina está aquecida, né? Derrama o polímero ali em cima, pode haver problema de incêndio, né? Limpar com vácuo, não com vassoura ou ar comprimido. Quer dizer, tem nas empresas normalmente sistemas de ar comprimido para limpeza, né? Tem que ter cuidado no utilizar isso aí. O melhor é trabalhar com algum aspirador a vácuo, né? Para retirar essa sujidade. Se for trabalhar no funil da máquina também, nunca colocar a mão lá dentro do funil com máquina em movimento, tá? Isso tudo vai ser detalhado mais adiante. Peço que leiam com atenção. Essa tabela aqui, ela está dividida em duas. No polígrafo para vocês ela está numa tabela única, tá?
Ali, por exemplo, o excesso de pressão resultando em vazamento do polímero fundido pelas junções mecânicas da máquina. O que é risco aí? Ó? Incêndio se entrar em contato com os aquecedores, acidentes de flange romper, queimaduras com polímero fundido sendo arremessado pela matriz. Quais são as ações? Parar ou reduzir a velocidade da máquina, utilizar luvas e óculos de proteção, nunca se posicionar na frente da matriz, mesmo com a máquina parada. Tá? Aí vai ter aqui adiante, aqui está outra parte com a tabela, tá? Aí fica a tabela completa. Então, uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, né? Ó, contato com dispositivos elétricos expostos. Quais os riscos? Choque elétrico, ferimentos por queimaduras decorrentes da descarga elétrica. Ações: utilizar luvas, manter os cabos isolados e suspensos quando as proteções forem removidas, isolar os aquecedores quando a cobertura for removida. Então, trabalha com tensões altas aí, né? No sistema todo, tanto no sistema motriz como no sistema de aquecimento, tá? Então tem que ter bastante cuidado com o choque elétrico, tá? Aí, com relação à segurança startup. Startup o que é? A partida da máquina, né? A partida do sistema. Tem que verificar se a rosca está posicionada corretamente dentro do cilindro. Quer dizer, olha lá pelo funil, a máquina está parada, vê se realmente a rosca está colocada ali dentro direitinho, se está conectada com a caixa redutora, né? Se não tem nenhum problema, por acaso pode ter havido alguma manutenção e ela não está bem acoplada. O início da rosca deve estar alinhado com a parte posterior da abertura de alimentação. Verificar se a matriz está bem conectada e alinhada com o cilindro, se ela está com a conexão bem aparafusada, né? Por exemplo, a pessoa está chegando e olhando pela primeira vez esse processo de extrusão. Então vai dar uma olhada bem boa em tudo, né? Se os termopares e demais sensores estão todos posicionados corretamente e conectados ao painel de controle, então vai lá no painel e vai ligar também os equipamentos e verificar se tudo está indicando, né? Se está tudo colocado corretamente. Acionar o sistema de resfriamento da região da garganta de alimentação. Isso aqui é importantíssimo do ponto de vista operacional, tá? Se esse sistema de resfriamento não estiver funcionando, pode haver a fusão do polímero na garganta e o polímero acaba fundindo e grudando na rosca, que forma o chamado jacaré e aí impede a alimentação da rosca extrusora adiante, tá? Programar, ligar o sistema de aquecimento e aguardar atingir temperaturas. Aí é o seguinte, dependendo do tamanho do sistema de extrusão, extrusoras pequenas, e depende também se estiver no período de inverno ou de verão, tá? Quando os pirômetros começam a indicar que a temperatura selecionada foi atingida, o que se aconselha? Extrusoras pequenas, se aconselha a que se aguarde pelo menos mais 15 minutos depois de modular essa temperatura, dela atingir a temperatura e ficar modulando em torno daquele set point, daquele valor selecionado, tá? Aguarda mais 15 minutos. Extrusoras médias, aguarda no mínimo meia hora, 40 minutos. Extrusoras grandes, aguarda 1 hora a mais, tá? Porque o que a gente está tendo de indicação de temperatura no pirômetro é a leitura da temperatura do aço do cilindro, por exemplo, do aço do cabeçote, da conexão. Mas isso não significa que lá no interior da máquina essa temperatura já tenha sido alcançada. Então leva algum tempo até essa temperatura conseguir ficar homogênea em todo o sistema, tá? Então aguarda atingir as temperaturas, é isso aí. Aí no início alimenta a máquina com uma quantidade de material suficiente para dar início ao processamento. Quando atingir a temperatura programada, o motor pode ser acionado a baixas velocidades de rotação, motor da rosca extrusora, né? Verificando sempre a corrente do motor. Se a corrente medida no motor estiver próxima de um valor limite, é necessário parar imediatamente a máquina, seja para esperar que a máquina aqueça mais um pouco ou para investigar a causa do problema. Se o polímero fundido sair pela matriz, isso indica que a matriz está limpa e que é possível alimentar a máquina mais lentamente. Depois começa a levantar as rotações e trabalhar com...
Se o polímero não sair pela matriz, cuidados devem ser tomados para certificar-se de que a matriz não está obstruída. Normalmente o material está frio no interior, causando obstrução. Nesse caso, aguardar maior tempo de aquecimento. Eu falei para vocês num vídeo com relação ao acidente com estática, né? Observe que são bobinas grandes, mas de pouco peso, que o pessoal carrega facilmente. Então isso foi num carregamento de um caminhão, tá? E o material adquiriu estática. Vocês vão ver o que aconteceu aqui.高的薄膜断啊，这里慢慢放。这个放了它就下来了。这样子就很慢了。你看它勾在这里，它倒一次，你注意看。勾的那个薄的，勾的那个可太勾。那个跟它跟带勾那一下是没关系的，跟那个没关系。它下来一顿，主要是掉下来那一瞬间，掉下来就动了沙子，就是火了。应该是沙子，应该是沙子。你看它这个都是在地上嘛，它丢在地上再放上去，它粘了沙子嘛。那鞋子啊，鞋子粘了沙子，看鞋子粘了沙子，这里也粘沙子在看上。对讲薄膜，到这个薄膜是啊，哪个是薄膜？是掉了一下那个。你看这下来这下好重，你看，这下子重了啊，这重了，你看掐的。Aqui, ó, o que provavelmente aconteceu nessa operação, essa pessoa estava colocada lá em cima do caminhão recebendo as bobinas. Ele foi ficando carregado de estática, com contato com as bobinas, ele não estava aterrado, ele estava suspenso em cima das bobinas. No momento que ele fez o aterramento com o pé dele no chão do caminhão, que deve ser de metal ali, tá? Aquele piso, ele descarregou. E uma chispa que tenha formado ali, o material altamente inflamável já pegou fogo em tudo. Vocês vão ver agora adiante que até as bobinas aqui fora do caminhão pegam fogo. 脚尖开始着火，脚尖，它擦出火来了嘛？对呀，自己的哇，眼的外面的着了。对，它不是愣下来，又不是什么。Então, não é brincadeirinha não, tá? Agora, regras básicas antes de iniciar o processo de extrusão. Nunca remova ou pinte os dispositivos de alerta de perigo. Eles são instalados para avisar os operadores e demais pessoas sobre possíveis riscos durante o processamento. Plataformas, passarelas, corrimões, barreiras e grades devem estar nos locais adequados antes de iniciar o processamento. Nunca suba, posicione-se ou fique de pé em locais que não foram apropriadamente projetados, sem escadas, degraus e plataformas e corrimões. Corredores e saídas de emergência devem estar limpos e livres de obstáculos. Remova óleo, graxa ou água no chão de fábrica. Um ambiente organizado é mais seguro. Os acessos a extintores de incêndio e equipamentos de segurança devem ser facilitados. Mantenha as roupas e todas as partes do corpo longe de mecanismos em movimento, rosca, motores, rolos puxadores, bobinadeira, juntas, guias, etc. Tome cuidado para não bater a cabeça em obstáculos ao redor da máquina. Se necessário, utilize capacete. Correntes de ar vindas de motores podem transportar poeira ou outras partículas que podem provocar danos e ferimentos aos olhos. Utilize óculos de segurança quando necessário. Não acione nenhum equipamento até que todas as pessoas envolvidas com o processo estejam atrás das faixas de segurança. Fique o mais afastado possível de fontes de calor, sistemas de aquecimento e polímero fundido. Cuidado quando o cilindro da extrusora é resfriado, com ar forçado. Quer dizer, o sistema de ventilação ali das ventoinhas de resfriamento começa a entrar em funcionamento às vezes, né? Então tem que cuidar porque são aquelas lufadas de ar ali da extrusora, né? O ar próximo ao cilindro pode estar superaquecido, podendo provocar queimaduras. Utilize luvas resistentes a altas temperaturas quando for fazer qualquer atividade de manutenção na extrusora, mesmo que você acredite que ela esteja fria. Use proteção quando utilizar sistemas de redução de velocidades. Não suba na máquina quando essa estiver em processamento. Utilize passarelas ou plataformas para fazer qualquer inspeção visual. Sempre mantenha o conjunto de telas filtro limpo, pois se essas estiverem obstruídas, pode restringir o fluxo do polímero fundido e aumentar a pressão dentro do cilindro.
podendo haver riscos de vazamentos e acidentes. Nunca olhe a garganta de alimentação através da abertura do funil durante o processamento sem um anteparo para a face. Problemas graves ao operador pode resultar da ejeção de pellets ou liberação de gases. Nunca coloque as mãos dentro do funil de alimentação com a máquina em processo. A melhor maneira de evitar a obstrução do fluxo de polímero do funil para a rosca é permitir que a região da garganta de alimentação tenha um resfriamento adequado. Caso ocorra uma obstrução do fluxo de polímero, desligue e trave o motor da extrusora, esvazie o funil e retire os pellets remanescentes da garganta de alimentação. O motor da extrusora necessita de alta voltagem elétrica, e alta voltagem elétrica pode provocar sérios danos à saúde e até a morte do operador. A extrusora deve ser corretamente aterrada e todas as fiações verificadas periodicamente. Nunca inicie o processamento com as coberturas do cilindro e das resistências elétricas fora do lugar. Certifique-se de que os operadores da extrusora tenham visualização e acesso facilitado ao painel de controle da máquina. Espero que tenha ficado bem esclarecido. E é aquela coisa, quando for trabalhar com um determinado polímero, se informar muito bem a respeito dele. Nas fichas de produto que a petroquímica fornece, tem toda uma parte da ficha com relação ao aspecto de segurança do manuseio, tá? Isso é importante que todo o pessoal operacional fique ciente, né? Tome conhecimento. Tá? Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.